Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor William. Nesta oportunidade, nós daremos início ao nosso estudo sobre propriedades da potenciação. Então, primeiro, veremos os elementos de uma potenciação. Então, nós temos a base, nós temos o expoente e temos a potência. Então, B, que está aqui embaixo, é a base. O E, que está lá em cima, é o expoente. E o P é a potência. Então, vamos lá. Então, nós lemos assim, ó, B elevado a E. A base elevada ao expoente. Então, se a base aqui é B, o meu expoente é E, então a base B elevado ao expoente E. Então, quando eu pego a minha base B e elevo ao expoente E, eu vou encontrar a potência, que na realidade a potência é o meu resultado, é a minha resposta final. Então, a base elevada ao determinado expoente vai dar um resultado que nós chamamos de potência. Então, estes são os elementos de uma potenciação. Agora, vamos observar uma coisa. A base, ela é submissa ao expoente, ou seja, essa base ela vai repetir, multiplicando de acordo com o expoente. Então, o expoente vai ordenar quantas vezes a minha base deve repetir. Então, por exemplo, se eu tiver 2 elevado a 2, então minha base é 2 e meu expoente é 2. Então, meu expoente 2 ordena que a minha base 2 repita 2 vezes. Então, a base 2 vai repetir 2 vezes. E essa repetição, ela se dá por meio de uma multiplicação. Então, 2 vezes 2 vai dar 4. Exemplo 2. Eu tenho 2 elevado agora a 3. Eu posso dizer 2 elevado a 3, 2 elevado à terceira potência ou 2 elevado ao cubo. Então, quem é meu expoente? Meu expoente é 3. Quem é a minha base? A minha base é 2. Então, esse meu expoente vai ordenar para a minha base 2 que ela deve repetir 3 vezes. Então, 1, 2, 3. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Então, a minha base, ela repete de acordo com o meu expoente. Se meu expoente é 2, ela repete 2 vezes. Se meu expoente é 3, ela repete 3 vezes. Vamos agora para o exemplo 3. Vou colocar 2 à quarta potência. Então, o meu expoente é 4 e a minha base é 2. Então, essa minha base 2 vai repetir de acordo com o expoente. Como o expoente é 4, então 2 vai repetir 4 vezes multiplicando. Então, fica assim, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Porém, se eu não souber fazer de forma sucessiva essa multiplicação, por exemplo, 2 à quarta, eu posso, pegando de 2 em 2, ó, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. Vou pegando de 2 em 2 e eu consigo resolver essa multiplicação. Agora veremos algumas propriedades dessa potenciação. Vou chamar aqui de P1. Então, a propriedade P1. Toda base elevado a zero, com exceção do expoente, com exceção do zero, vai dar o numeral 1. Então, se eu tiver uma determinada base, chamar esta base de B, e elevar ao expoente zero, isso aqui será 1. Sendo que esse B
ele não pode ser zero. Então, com B diferente de zero. B diferente de zero significa dizer que o B pode ser qualquer outro numeral, ele só não pode ser zero. Então, exemplo 1, eu tenho 3 elevado a zero. 3 elevado a zero, como a minha base não é zero, então eu posso dizer que é 1. Exemplo 2, eu tenho 1 meio elevado ao expoente zero. Como a minha base não é zero, isso aqui é 1. E exemplo 3, eu tenho raiz quadrada de 20 elevado a zero, vai dar 1. E eu tenho agora, no exemplo 4, eu tenho menos 1 elevado a zero. A minha base é negativa, mas meu expoente aqui é par, então vai dar positivo. Vai dar 1 positivo. Ou seja, nessa primeira propriedade, se a minha base não for zero e ela estiver elevado ao expoente zero, sempre dará como resultado o número 1. Propriedade agora 2. A propriedade 2, eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base. Em uma multiplicação de potência de mesma base, perceba, a minha base aqui é B. A minha base aqui também é B. Então, eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base. Em uma multiplicação de potência de mesma base, você repete a base e aí você soma os expoentes. 2 mais 8. Repete a base, 2 mais 8 vai dar 10. Como aqui é uma incógnita, não tem como desenvolver esse expoente 10. Então, vai ficar B elevado à 10ª potência. Então, eu tenho o exemplo 1. Vou pegar aqui 3 ao quadrado vezes 3 ao cubo. Eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base. Repete a base 3 e aí eu somo os expoentes. 2 mais 3. Repete a base 3. 2 mais 3 vai dar 5. Então, eu tenho 3 à 5ª potência. Minha base é 3, meu expoente é 5. Significa dizer que essa base 3, ela vai repetir 5 vezes. Então, fica 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Eu posso fazer de forma direta, sucessiva, ou eu posso estar pegando de 2 em 2. Então, vamos lá, pegando de 2 em 2, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. E esse 3 que sobrou, abaixa ele. 9 vezes 9 dá 81. E esse 3 que sobrou, abaixa ele. 81 vezes 3 dá 243. Então, 3 à 5ª potência é 243. Vamos para o exemplo 2. Eu tenho 2 à 5ª vezes 2 à 4ª. Tenho novamente uma multiplicação de potência de mesma base. A minha base aqui é 2, a minha base aqui também é 2. Em uma multiplicação de potência de mesma base, você repete a base e soma os expoentes. 5 mais 4. Só ajeitar esse 2 aqui. Então, repete a base, 5 mais 4 dá 9. Eu tenho 2 à 9ª. Então, 2 à 9ª, o meu expoente aqui é 9 e a minha base é 2. Então, a minha base 2 vai repetir 9 vezes. Então, fica assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 4, 6, 8, 9. Eu pego de 2 em 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4.
2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. E esse 2 que sobrou, repete ele. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 4, 16. Esse 2 que sobrou, repete. 16 vezes 16 dá 256. E esse 2 que sobrou, repete. 256 vezes 2 vai dar 512. Então, 2 à nona é 512. Aí nós temos agora a propriedade P3. Nós temos uma multiplicação de potência de mesma base, na propriedade 2. Agora, na 3, nós temos uma divisão de potência de mesma base. Então, eu tenho agora uma divisão de potência de mesma base. Em uma divisão de potência de mesma base, você repete a base e subtrai os expoentes. 15 menos 10. 15 menos 10 vai dar 5. Então, ficou B elevado a 5. Como a base é uma incógnita, não tem como desenvolvermos esse expoente. Por exemplo, 1, eu tenho 3 elevado à oitava, dividido para 3 elevado à quarta potência. A minha base aqui é 3, e a minha base aqui também é 3. Então, eu tenho uma divisão de potência de mesma base. Você repete a base e subtrai os expoentes. 8 menos 4. Então, repete a base. 8 menos 4 vai dar 4. Então, eu tenho 3 à quarta. 3 à quarta, esse 3 vai repetir 4 vezes, multiplicando. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 9 vai dar 81. Então 3 à quarta é 81. Exemplo 2. Eu tenho agora 8 à sétima potência dividido para 8 à quarta potência. Então, eu tenho uma divisão de potência de mesma base. Em uma divisão de potência de mesma base, você repete a base e subtrai os expoentes. 7 menos 4 vai dar 3. Vou colocar, fazer aqui subtraindo. 7 menos 4. Então, 7 menos 4, 3. Ficou 8 elevado à terceira ou 8 elevado ao cubo. Então, eu vou repetir essa base 8 3 vezes, multiplicando. 8 vezes 8 dá 64. Esse 8 que sobrou abaixo. 64 vezes 8. 64 vezes 8 vai dar 512. Aí nós temos agora a nossa quarta propriedade, que nós vamos chamar de P4. A nossa quarta propriedade, nós temos uma base inteira e o expoente negativo. Então, vou colocar assim, menos E. Então, a base inteira é elevado ao expoente negativo. Quando eu tenho uma base inteira elevado ao expoente negativo, eu tenho que eliminar, em primeiro lugar, esse sinal negativo. Como é que eu faço para eliminar esse sinal negativo? Eu coloco o número 1, passa a barra, repete a base B embaixo e repete o expoente sem o sinal negativo. Então, para eliminar esse sinal negativo, quando a minha base é inteira e meu expoente é negativo, para eliminar o sinal eu coloco o número 1, passa a barra, repete a base embaixo desse 1, repete o expoente sem o sinal negativo. Então, toda vez que eu tiver uma base inteira e um expoente negativo, sempre o meu resultado será uma fração. Então, exemplo 1, eu tenho 3 a menos 3. Então, uma base inteira elevada a expoente negativo.
Então, o que eu faço para eliminar esse sinal negativo? Coloco o número 1 em cima, ó, passa a barra, repete a base, repete o expoente sem o sinal negativo. Coloco o número 1, 3 elevado a 3, ou seja, a base 3 vai repetir de acordo com o expoente, que também é 3. Repete 3 vezes multiplicando. Então, coloco 1 lá em cima. 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3 dá 27. Então, 3 elevado a menos 3 é 27 avos. Exemplo 2. Eu tenho aqui 5 elevado a menos 4. 5 elevado a menos 4. Eu tenho uma base inteira elevado a expoente negativo. Então, base inteira elevado a expoente negativo, como é que eu faço para eliminar esse sinal negativo? Coloco o número 1 em cima, passa a barra, repete a base, repete o expoente sem o sinal negativo. Então, ficou 1 sobre. Esse 5 vai repetir 4 vezes, porque o expoente é 4. Então, 1, 2, 3, 4. Aí eu posso ir pegando de 2 em 2, ó, 5 vezes 5 dá 25. 5 vezes 5 dá 25. E agora eu pego 25 vezes o 25. Dá 625. Então, no exemplo 2, 5 elevado a menos 4 dará 1 sobre 625. Na minha propriedade agora P5, eu tenho uma base fracionária, vou pegar assim agora, ó, A sobre B, elevado a expoente negativo. Então, eu tenho agora uma base fracionária elevado a expoente negativo. Como é que eu faço agora, como a minha base é fracionária, como é que eu faço para eliminar esse sinal negativo? Quando a minha base é inteira, eu coloco o número 1 em cima dessa potenciação. Quando a minha base agora é fracionária, para eliminar esse sinal negativo, basta eu inverter, inverte a fração. Eu tenho A sobre B, fica B sobre A. Então é só inverter a fração, o sinal negativo é eliminado. Então, exemplo 1 agora. Exemplo 1 eu tenho 3 quartos elevado a menos 4. Então, 3 quartos elevado a menos 4. Observa, a minha base é fracionária e meu expoente é negativo. Então, para eliminar esse sinal negativo, eu vou inverter a minha fração. 3 quartos invertendo vai ficar 4 terços elevado a menos 4. Como o sinal agora eu inverti, então esse sinal agora, ó, desaparece. Então, inverteu, o sinal agora desaparece. Por quê? Porque para eliminar esse sinal, basta inverter essa fração. Agora, por que tem que inverter essa fração? Porque se nós observarmos o 3 quartos elevado a menos 4, se aplicarmos a mesma propriedade, ficará 1 sobre o 3 quartos elevado à quarta potência. Quando nós desenvolvermos isso aqui, vai ficar uma fração e eu vou ter uma divisão de fração. Essa fração de cima dividido pela fração de baixo. Em uma divisão de fração você vai repetir a primeira e multiplicar o inverso da segunda. O resultado que der aqui nós iremos inverter. Então faremos essa prova no final. Então vamos desenvolver, aí no final faremos a prova. 4 à quarta potência, então esse 4 vai repetir 4 vezes. 1, 2, 3, 4. E o 3 à quarta potência, o 3 vai repetir também 4
vezes. Vou pegando de 2 em 2. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 4, 16. 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 3 dá 9. 16 vezes 16 dá 256. E 9 vezes 9 dá 81. Então, esse aqui é o resultado da fração. Agora, vamos provar por que inverte. Vamos provar. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó, vou aplicar a mesma propriedade da base inteira expoente negativo. Então, 3/4 elevado a 4. Então, para eliminar o sinal negativo, coloquei o 1 em cima, ó. Repeti a base, repeti o expoente sem o sinal negativo. Coloco 1, a desenvolver 3/4. Como foi que deu 3/4? 81. 3/4. 1, 2, 3, 4. Está bem aqui embaixo. 81. E 4/4. 256. Aí aqui em cima eu tenho um numeral. Esse número 1 é a mesma coisa que 1 sobre 1. Então eu posso dizer que esse número inteiro é uma fração, porque eu posso colocá-lo em forma de fração. Eu tenho 1 sobre 1. E essa barra aqui divide esse numeral desse outro numeral. Então eu tenho uma divisão de frações aqui. Como é que resolve? Repete a primeira, que é o 1 sobre 1, vezes o inverso da segunda. O inverso é o contrário. 256 sobre 81. Uma vez o 256 dá 256. Uma vez 81 vai dar 81. Ó. Deu o mesmo resultado. Então, eu não preciso colocar esse 1. É só eu aplicar a propriedade fazendo a inversão da base. Exemplo 2. O exemplo 2, eu tenho 7/5 elevado a menos 3. 7/5 elevado a menos 3. Então, a minha base é fracionária e meu expoente é negativo. Então, para eliminar esse sinal negativo, o que eu vou fazer? Vou inverter a base. Então, inverte a base, 7/5 vai ficar 5/7. E esse sinal negativo é eliminado. O que eu vou fazer agora? Eu vou desenvolver essa potência. 5 elevado ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5. E 7 elevado ao cubo é 7 vezes 7 vezes 7. Eu posso ir pegando de 2 em 2, ó, 5 vezes 5, 25, vezes o 5 que sobrou. 7 vezes 7 dá 49, vezes o 7 que sobrou. 25 vezes 5 vai dar 125. 49 vezes 7 dá 343. Então, esse aqui é o resultado final dessa expressão. Nós temos agora a propriedade 6. A propriedade 6 agora, eu tenho uma base inteira. Elevado a um expoente fracionário. Vou colocar aqui. É sobre A. Eu tenho uma base inteira elevado a um expoente fracionário. Por que o expoente fracionário? Porque aqui é uma fração, gente. Então, se aqui é uma fração, o meu expoente é fracionário. Então, como é que eu faço para resolver essa questão quando a minha base é inteira e meu expoente é fracionário? Então, eu resolvo assim, ó. Eu vou pegar, repete, como aqui é uma fração, eu vou colocar o sinal da raiz
O número que está aqui embaixo, que é a base, vem para dentro do radical. O meu expoente fica em cima da minha base. E esse que está aqui embaixo, o denominador, é o meu índice. Então, quando eu tiver uma base inteira elevada a um expoente fracionário, eu vou expressar essa base inteira elevada ao expoente fracionário em um radical. Então vai ficar assim, ó, exemplo 1. Então, exemplo 1, eu tenho 3 elevado a 1 quarto. 3 elevado a 1 quarto. Eu tenho uma base inteira elevada ao expoente fracionário. Então, coloco o sinal da raiz. A base será o meu radicando. O número que está lá em cima é o meu expoente, coloca aqui. E o que está embaixo é o meu índice, eu coloco aqui, ó. Aí ficará raiz quarta, 3 elevado a 1 a 3. Ó. Ficará raiz quarta de 3. Exemplo 2. Eu tenho 5 elevado a 2 quintos. Então, a minha base é inteira, meu expoente é racional. Então, eu coloco o sinal da raiz, repete a base, o que está lá em cima é o expoente, e o que está aqui embaixo é o meu índice. Então, ficou raiz quinta de 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, o expoente é menor do que o índice, e não dá para simplificar, eu posso deixar, como eu posso resolver 5 ao quadrado, é 5 vezes 5. 5 vezes 5, isso aqui vai dar raiz quinta de 25. Então, essa é a nossa propriedade 6. A nossa propriedade 7, nós temos aqui a propriedade distributiva em relação à multiplicação. Ou seja, por que a distributiva em relação à multiplicação? Porque eu terei 2 ou mais elementos aqui dentro do parênteses, multiplicando, e cada elemento desse está elevado ao mesmo expoente. Então, A vezes B elevado a E. Fica A elevado a E, vezes o B elevado ao expoente E. Então, eu tenho aqui, ó, A elevado a E. E eu tenho B elevado a E. Então, essa multiplicação A vezes B elevado a E, eu posso pegar esse A e elevar a esse expoente E, e esse B também elevar ao expoente E. Então, fica exemplo 1. Eu tenho 2 vezes 3 elevado ao quadrado. Então, eu posso fazer assim, ó, 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, que dá 4. 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, que dá 9. 4 vezes 9 dá 36. Exemplo 2. Eu tenho 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado elevado a 2. E agora? Eu já tenho expoente dentro e tenho expoente fora. Então, eu vou aplicar uma outra propriedade, que é a potência de potência. Você repete a base e multiplica o de dentro pelo de fora. 2 vezes 2, 4. Repete a base e multiplica o de dentro pelo de fora. 2 vezes 2, 4. Aí eu tenho 3 à quarta vezes 5 à quarta. Quanto é 3 à quarta? 3 à quarta já vimos lá, que é 81. E 5 à quarta? 5 à quarta potência é 625. Então, 625 vezes 81. Uma vez o 5 dá 5, uma vez o 2 dá 2, uma vez o 6 dá 6. 8 vezes 5, 40. Pula uma casa, vai 4. 8 vezes 2, 16. Com mais 4, 20. Coloca o 0 e vai 2. 8 vezes 6, 48.
com mais 2, 50. Então, 5, 2, 6, 0, 5. Deu 50.625. Então, gente, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido. Espero ter contribuído para o conhecimento de vocês. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Se você gostou dessa aula, deixe lá o seu like, o seu comentário e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.